É, e o Peixão conquista mais um pontinho fora de casa. Vamos dar uma olhada um pouquinho sobre o que o Vojvoda falou na coletiva desse empate que, pô, eu saio com gosto de derrota pra caralho. Nosso Santos jogou agora há pouco contra o RB Bragantino. Vojvoda já fez uma coletiva falando um pouquinho sobre o jogo e principalmente falando, né, sobre esse empate amargo, né, esse empate com um pouquinho de gosto de derrota. Tanto que os jornalistas já, logo ali no começo, né, eles já começam falando, poxa, como que foi empatar esse jogo que vocês perderam 2 pontos? E o próprio Vojvoda concorda com isso, né, inclusive ele faz uma brincadeira aqui nessa parte falando sobre essa questão, né, de ter perdido os 2 pontos. Mas bueno, tengo esa sensación también, igual que vos, igual que hallo que la mayoría de los torcedores. Más estos 2 puntos o Fuchibol nos va a recompensar en otro juego si mantemos esa ambición, esa concentración, ese impor nossa qualidade dentro de cada jogo. Pelo futebol, né, que o Santos apresentou, pela atuação, né, pelo cenário como um todo, o Santos merecia sim sair com a vitória. Foi um time aguerrido, né, um time que teve força e vontade para buscar um empate, depois a virada, mas ele acaba também falando sobre a questão do time não ter tido a mesma força para manter o resultado. É claro, ele se escora um pouquinho ali na questão da bola parada também, né, que inclusive ele fala um pouquinho sobre isso aqui, né. Mas bueno, o futebol también tem bola parada y teníamos que haber defendido mejor esa bola parada. E, bueno, por isso essa é a sensação. E ele não deixa de ter razão. Bola parada é uma coisa que, por mais que a gente possa treinar e que a gente possa ali ter um controle maior sobre isso, é algo muito imprevisível, né? Não muda o fato que o Luan Pérez errou, né? E foi uma infelicidade esse gol de bola parada pela atuação que o Santos vinha tendo. E, enfim, mas tudo isso não apaga o jogo que o Santos fez, né? E isso também é muito visto na coletiva, porque o tempo inteiro o principal assunto é justamente o que ele entendeu que pode ter acontecido para o Santos ter perdido um jogo que estava dominado. Ainda mais, né, eles falam bastante da dificuldade de se jogar na casa do Bragantino, onde é um campo difícil, é um time que costuma não dar margem, né, não tanto nos últimos jogos, mas é um time que ali historicamente e também, principalmente no começo desse ano, é um time que não costuma dar pontos, é um time que briga bastante, é um time que o próprio Vojvoda, inclusive, fala bastante sobre a postura deles jogando dentro de casa, da posse de bola, a forma como eles usam os pontas habilidosos e rápidos, habilidosos entre aspas, né, porque a gente tem ali o La Quintana, que pelo amor de Deus, mas, né, o Bragantino tem alguns jogadores habilidosos e rápidos ali, como é o caso do Sacha, do Lucas Barbosa, do John, né? Então é um time que realmente é aguerrido dentro de casa, é um time que joga pra cima e até que foi uma surpresa o Santos ter dominado o jogo, o Santos ter proposto o jogo, né, ter tido mais posse de bolas, mais chances criadas, que inclusive ele fala bastante sobre isso, né, nessa parte, né, então onde ele justamente fala sobre essa questão da quantidade de chances que o Santos criou, mas também da falta ali de eficiência na hora de finalizar, né? Então ele lamenta isso e que é uma verdade e é uma coisa que tem que ser vista. É lógico que isso não é culpa do treinador, mas é algo que tem que ser cobrado ali nos vestiários dos jogadores, porque o Santos tem que converter, ainda mais nessa fase final de temporada aí, onde o Santos está se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento, mas o Santos só vai continuar nesse processo e subindo na tabela, caso comece também a ter uma eficiência maior na conversão das finalizações, né? Então ele fala, né, também sobre isso. E enfim, no contexto como um todo, é uma lamentação pelo futebol apresentado pelo Santos e porque esses 2 pontos de diferença seriam de extrema importância para o Santos. Mas em nenhum momento isso é visto de forma negativa, tanto pelo Vojvoda quanto pelos jornalistas ali. Não acho mesmo que tem que ser visto como uma coisa negativa. Fica, né, a frustração de não trazer esses 2 pontos a mais para casa, para jogar em casa agora, mas foi uma ótima atuação, o Santos jogando fora de casa, pareceu que estava jogando em casa, trouxe um ponto importante e entendo que vai embalado para jogar contra o Grêmio, né? Bom, os jornalistas aproveitaram também para perguntar um pouquinho sobre algumas peças pontuais ali,
né, que foi o caso, por exemplo, do que ele achou da estreia do Alexis Duarte, que ele disse que gostou, né, que foi um jogador que demonstrou segurança, um jogador que fez uma boa partida, uma partida segura. E eu não discordo, né, embora o Santos tenha tomado 2 gols, é importante, eu e o Du inclusive falamos bastante sobre isso no vídeo do pós-jogo, que realmente a gente tem que ter plena ciência de que o primeiro gol foi um erro único e exclusivo do seu Mike, né? E o segundo do Luan Pérez. E que a gente entende que o Alexis Duarte fez uma partida boa e uma partida segura, e eu realmente entendo dessa forma, né? E pergunta também da ausência do Adonis Frias, né, e também se é algo sério que ele sentiu na panturrilha ou não. O Vojvoda basicamente fala da questão, né, que ele realmente teve um desconforto, fala dessa questão que é ali uma parte do músculo que é perigoso de forçar e que tem alguma lesão um pouco mais séria, ainda mais no momento que o Santos vai ter ali alguns jogos mais próximos, né, o Santos jogou agora no domingo, e ao contrário do que vinha sendo, o Santos não vai jogar somente no próximo final de semana, né? O Santos já joga na quarta-feira em casa contra o Grêmio. Então ele basicamente fala que isso foi uma estratégia, né, para recuperar o Adonis, e que eu acho ótimo, porque a gente vai com 3 zagueiros muito bons para disputar a titularidade, caso ele mantenha uma linha de 4 defensores, né? Vai que ele não tenta ali uma formação tática com 3 defensores, mas caso se mantenha nessa de 4 defensores, poxa, a gente tem 3 ótimos jogadores que vêm jogando bem e que vão brigar para disputar a titularidade para o próximo jogo, né? Que é o Duarte, o Frias e o Luan Pérez. Então, entendo que o Santos só tem a ganhar com isso. E é falado também sobre o polêmico Bilal, né? Que entrou, todo mundo tava achando que o Bilal ia entrar com tudo, né? Mas acho que esqueceram de dar Viagra pra esse Bilal, porque realmente foi um pouco decepcionante a estreia dele. Inclusive os jornalistas falam sobre isso, né? Porque teve uma expectativa muito grande, principalmente pelo movimento em redes sociais que teve da contratação do Bilal, a questão da coletiva dele, né? Inclusive os comentaristas tirando sarro com o nome dele hoje. Então isso é perguntado, né, pro Vojvoda, o que ele achou da estreia, porque, né, realmente a gente sabe que não estreou muito bem. E aí ele basicamente ele defende que o Brahim, né, fez bons treinos até o momento do jogo, daí ele tem a oportunidade de entrar no jogo de hoje, mas que não é fácil para um jogador que vem de uma liga totalmente diferente, de outro continente, né, que tem uma outra cultura de futebol, uma outra forma, um outro ambiente, se acostumar, né, vai levar um tempinho ali para que ele possa se adequar, se acostumar, apresentar o futebol dele. E sejamos sinceros, não que o Brahim, gente, eu realmente não acho que ele vai ser aquele jogador diferenciadíssimo, né? Eu tava até falando com o Edu, a gente acha que ele vai ser ali parecido com o Soteldo, né? Ei, PH, isso não é ideia não, que eu passo mal com esses papos. Só que ele realmente parece não ser uma pessoa babaca igual era o Soteldo, parece ser uma boa pessoa, e me parece ser um jogador um pouco mais objetivo que o Soteldo. Você vê até pelo jogo de hoje, embora tenha entrado tenha entrado Bolle, né, tenha entrado bem, algumas coisas ali ele mostrou, né, ele não tentou ficar muito ali fazendo jogada individual, é um jogador que, tentava pelo menos o passe, um passe um pouco mais ousado, de bola enfiada, ou de cruzamentos na área. Então eu acho que ele é um pouco mais objetivo que o Soteldo, e acho que ele tem muito a agregar ao Santos ali no cenário coletivo como um todo. E ao que parece, tudo indica que o Vojvoda gostou da contratação. Não só gostou porque aprovou, né? Mas realmente tem gostado dessa chegada do Bilal pro Santos, né? E parece realmente que confia no trabalho dele, enfim. Então não tinha muito mais o que falar ali. Realmente é uma avaliação sobre algumas peças em específico ali do Santos. E realmente entender qual que foi a estratégia do Vojvoda, né? E como que ele enxergava realmente o Santos ter perdido esses 2 pontos, porque realmente o Santos perdeu um lance de bola parada que poderia ter sido evitado, e algumas mudanças, conforme eu e o Edu também falamos, né, no pós-jogo, que a gente entendeu ali precipitadas e equivocadas do nosso professor. Mas que isso também aconteceu porque é um cara que pensa fora da caixa, é um cara que tenta coisas novas, e você vê, ele muda algumas coisas, tenta coisas novas, mas não é um cara irresponsável também, ele manteve ali uma cadência, uma base da estratégia que ele tinha pensado, então isso demonstra a responsabilidade por parte dele. Não é que ele arriscou ali e tentou, justamente porque ele veio para dominar o Bragantino, e
isso foi uma surpresa para todos, né? Então foi uma estratégia usada e que deu certo até uma determinada parte ali do jogo, até quase o final do jogo, mas ele realmente acaba tomando algumas decisões erradas ali, pelo menos na minha opinião, de alguns jogadores que entraram, né? E a forma que ele colocou, dispôs alguns jogadores ali no campo. Mas enfim, fica essa lição aprendida. O mais importante é que ele trouxe o ponto para o Santos vai embalado para o próximo jogo contra o Grêmio. Então é isso, seus peixão, não tem... Mas é isso, seus peixão. O jogo positivo, acho que foi uma coletiva, como sempre, né? Positiva do Vojvoda. Esse cara realmente é impressionante a diferença que um profissional, né, convicto do trabalho dele, convicto dos ideais dele e que tem os jogadores dele na mão e como ele tem plena ciência e sensatez de todo o cenário do Santos, da forma também de como o jogo aconteceu para aquilo que ele imaginou. Então é muito legal ver essas entrevistas, essas coletivas do Vojvoda, porque além do futebol apresentado em campo que nos convence, ele também convence com a postura dele e com os comentários dele, que demonstram que ele é um cara super sensato, um cara que sabe o que está fazendo e que tem um direcionamento a médio e longo prazo da onde ele quer ir, né? Que caminho ele quer seguir, para onde ele quer levar o Santos. Então entendo que o empate, embora com gostinho de derrota, é muito positivo para o Santos. Entendo que o Vojvoda viu isso com bons olhos e ficou animado para o próximo jogo contra o Grêmio. E é lógico, viu coisas ali a serem corrigidas, a serem revistas. E é assim que tem que ser, né? O importante não é ter um técnico que não erra. Isso é impossível, sempre vai acontecer. Mas é ter um técnico que tenha a maturidade, que tenha a humildade de reconhecer quando ele erra e que algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Então é isso, seus peixão. Vamos, agora fica aí essa ansiedade para o próximo jogo contra o Grêmio, né? Mas estou muito confiante de que o Santos tem tudo para sair com os 3 pontos. Beleza? Mas deixem os comentários de vocês aí, o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da coletiva do Vojvoda. Se vocês concordam com tudo que foi dito, com a visão dele, de como foram, né, os acontecimentos do jogo, sobre quais foram os resultados das alterações, né, e das mudanças que ele fez. Vamos bater um papo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscrever que não é inscrito. Se vocês puderem hypar, vocês ajudam muito a gente a aumentar o alcance dos nossos vídeos aí, tá bom? E o Chambre vai deixar para vocês aí as nossas redes sociais. @canal Vem Pro Peixão, ph.cfeitosa e Edu Futirinhas. Beleza? Valeu, esses peixão. Até a próxima.